Olá, meus queridos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos dar sequência à nossa série devocional, hoje no livro de Atos, no capítulo 27, versículos 27 em diante, até o finalzinho do capítulo, no versículo 44. Diz a palavra do Senhor: na 14ª noite, ainda estávamos sendo levados de um lado para o outro no mar Adriático, quando por volta da meia-noite os marinheiros imaginaram que estávamos próximos da terra. Lançando a sonda, verificaram que a profundidade era de 37 metros. Pouco tempo depois, lançaram novamente a sonda e encontraram 27 metros. Temendo que fôssemos jogados contra as pedras, lançaram 4 âncoras da popa e faziam preces para que amanhecesse o dia. Tentando escapar do navio, os marinheiros baixaram o barco salva-vidas ao mar, a pretexto de lançar âncoras da proa. Então Paulo disse ao centurião e aos soldados: se estes homens não ficarem no navio, vocês não poderão salvar-se. Com isso, os soldados cortaram as cordas que prendiam o barco salva-vidas e o deixaram cair. Pouco antes do amanhecer, Paulo insistia que todos se alimentassem, dizendo: hoje faz 14 dias que vocês têm estado em vigília constante, sem nada comer. Agora eu os aconselho a comerem algo, pois só assim poderão sobreviver. Nenhum de vocês perderá um fio de cabelo sequer. Tendo dito isso, tomou o pão e deu graças a Deus diante de todos. Então o partiu e começou a comer. Todos se reanimaram e também comeram algo. Estavam a bordo 276 pessoas. Depois de terem comido até ficarem satisfeitos, aliviaram o peso do navio, atirando todo o trigo ao mar. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas viram uma enseada com uma praia, para onde decidiram conduzir o navio, se fosse possível. Cortando as âncoras, deixaram-nas no mar, desatando ao mesmo tempo as cordas que prendiam os lemes. Então, alçando a vela da proa ao vento, dirigiram-se para a praia. Mas o navio encalhou num banco de areia, onde tocou o fundo. A proa encravou-se e ficou imóvel, e a popa foi quebrada pela violência das ondas. Os soldados resolveram matar os soldados para impedir que algum deles fugisse, jogando-se ao mar. Mas o centurião queria poupar a vida de Paulo e os impediu de executar o plano. Então ordenou aos que sabiam nadar que se lançassem primeiro ao mar em direção à terra. Os outros teriam que salvar-se em tábuas ou em pedaços do navio. Dessa forma, todos chegaram a salvo em terra. Meus queridos, que aventura Paulo estava passando junto com esses outros prisioneiros, junto com os marinheiros, junto com os soldados romanos. E nós vemos aqui uma cena hollywoodiana acontecendo, né? Este naufrágio aconteceu mesmo que, ainda que Paulo tivesse aconselhado o dono do navio e o comandante, o piloto do barco, que eles não deveriam continuar nessa viagem. No entanto, eles decidiram continuar, colocando a vida de todo mundo em risco. No entanto, Paulo recebeu essa promessa de Deus de que nenhum daqueles que estavam ali no navio iria morrer. Olha só, isso sim é uma profecia de Deus, uma mensagem especial que Deus entregou a Paulo, e ele acreditava nessa promessa, nessa garantia de que Deus não iria deixar que alguém, né, ali falecesse ou se perdesse no mar, mesmo com a violência das ondas e mesmo nas circunstâncias adversas que eles estavam enfrentando. Eles perceberam que estavam chegando, eles estavam à deriva no mar, perceberam que estavam chegando muito provavelmente por causa do barulho das ondas que estavam batendo nas rochas. Então eles resolveram jogar as âncoras para segurar o navio, e aí jogaram também a sonda para medir a que profundidade eles estavam, 37 metros, aproximadamente 40 metros, depois colocaram a sonda novamente, 27 metros ou aproximadamente 30 metros, e aí
eles resolveram então jogar as âncoras e impedir que eles chegassem muito próximos às rochas, né? Eles imaginavam que eram as rochas. No entanto, eles estavam pedindo a Deus, orando, fazendo preces para que amanhecesse o dia logo e eles pudessem enxergar qual era a real situação, aonde eles estavam realmente. Quando o dia amanhece, Paulo insiste para que eles comam, já que eles estavam ali há 14 dias em vigília constante, se revezando constantemente naquela tempestade. Desde o início dessa viagem, praticamente, eles estavam passando por essas tempestades aí uma atrás da outra, muito difícil manter todo mundo ali firme no navio. No entanto, nós vemos que a vida de todos ali foi guardada. E nesse momento, então, Paulo pede para que eles comam, né? Então eles sensatamente, né? Eles foram sensatos nesse momento, eles passam a comer, e é interessante ver o exemplo de Paulo, que ele ao comer, ele dá graças a Deus pelo pão diante de todos, ou seja, todos estavam vendo ali o exemplo de Paulo, o exemplo desse apóstolo que, além de pregar o evangelho em tantos outros lugares no mundo todo, praticamente no mundo conhecido daquela época, ele também era um exemplo de serviço aos outros, pois ele estava preocupado com os outros, ainda que alguns fossem egoístas e queriam pular do navio, sair fora logo daquela condição, mas Paulo estava ali para servir aquelas pessoas, eram prisioneiros, não importa a sua qualificação, mas Paulo estava servindo aquelas pessoas, deu de comer para todos eles, insistiu para que todos comessem, deu graças a Deus diante de todos, fazendo aí dele um grande exemplo, sinalizando que ele servia a um Deus provedor, um Deus altíssimo. Nós vemos que tinha ali 276 pessoas, ou seja, não era pouca gente. Imagine só o tamanho desse navio e o tamanho da carga desse navio. Eles precisavam comer porque as ondas estavam também quebrando todo o navio. Eles não sabiam por quanto tempo eles iam conseguir se manter ali dentro do navio. E foi isso que aconteceu. As ondas as ondas batiam contra o navio e detonaram o navio de forma que os pedaços ficaram ali jogados no mar. E aqueles que sabiam nadar, então, se jogaram ao mar, foram em direção à praia, e aqueles que não sabiam nadar acabaram se salvando por segurarem em pedaços do navio. Quero chamar a atenção aqui dos irmãos para uma questão interessante que nos faz lembrar sobre as tempestades, os naufrágios, essas crises, essas dificuldades. Tudo isso acontece, meus queridos, para que a gente tenha uma oportunidade de servir uns aos outros. É no momento da crise, é no momento da dificuldade, é no momento em que a gente enfrenta as tempestades que nós podemos servir outras pessoas. Nós temos enfrentado tempos difíceis, tempos de tempestade, tempos em que muitos estão naufragando, mas este é o momento em que nós, como povo de Deus, como servos do Senhor Jesus Cristo, nós temos a oportunidade de servir a essas pessoas, nós podemos conquistar o coração dessas pessoas, servindo-as, amando-as, fazendo com que elas também glorifiquem ao Deus que está nos céus. Paulo entendeu muito bem a sua missão. Era uma oportunidade inigualável de servir aquelas pessoas, de servir alimento, de trazer paz, de trazer encorajamento, de trazer, irmãos, a lembrança da promessa. Isso é muito interessante porque por mais que Deus já tenha falado a todas aquelas pessoas que nenhum deles morreria, ainda assim muitos ainda estavam incrédulos, eles não estavam acreditando nessa promessa e muito menos que eles sairiam ilesos dessa situação. E por isso Paulo lembrava a todos eles: nenhum fio de cabelo sequer vai cair da cabeça de vocês. Vocês não ficarão feridos. Deus está guardando a vida de vocês. Esta é a nossa garantia. Esta é a palavra que Deus entregou para Paulo, para aqueles
que estavam ali no navio junto com ele e a garantia de que a palavra de Deus não falha conosco. Deus, ele entrega uma promessa em forma de profecia e ele vai cumprir essa promessa, ele vai cumprir essa profecia, porque a palavra dele é sempre fiel. E mais, era necessário que Paulo chegasse até César, ou seja, essa palavra também vai se cumprir. Essa promessa se cumpriu na vida de Paulo. Nós vamos ver isso mais adiante no capítulo 28, quando nós vemos a continuação da saga da viagem dele até Roma e nós vemos essa dificuldade, todos esses desafios que Paulo enfrenta lá na cidade de Roma. Ok? Então amanhã tem mais devocional, não perca a nossa série devocional do livro de Atos e se você quiser assistir as outras séries, também tem disponível aqui no nosso canal do YouTube. Acesse o nosso link aqui e fique por dentro de todos os nossos devocionais. Tem sido bênção caminhar com vocês nesse tempo. E vamos formar aqui um povo que lê a palavra de Deus, um povo que se compromete em estudar a palavra de Deus fielmente e um povo apegado às Escrituras. Amém? Que no dia de hoje nós tenhamos oportunidades de servir as outras pessoas e que tenhamos também oportunidade de falar de Jesus e espalhar esse reino para todas as pessoas. Vamos orar? Pai, muito obrigado pelo dia de hoje, obrigado a Deus por essa palavra, obrigado porque com toda essa história do naufrágio de Paulo, também daqueles outros que estavam no navio, nós podemos entender que o Senhor tem um plano com todas as coisas, o Senhor, ó Deus, tem um projeto para as nossas vidas e mesmo que passemos por tempestades, por impropérios nas nossas vidas, ó Deus, nós temos a convicção de que o Senhor está conosco e de que, ó Deus, o Senhor nos acompanha, de que o Senhor tem um projeto em tudo isso, que o Senhor nos ensine a servir as outras pessoas, mesmo nas tempestades, que o Senhor nos dê oportunidades de amar as pessoas ao nosso redor no dia de hoje. Muito obrigado pelo devocional de hoje, que o Senhor nos abençoe, nos direcione, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Então não se esqueça de compartilhar esse vídeo com os seus amigos, com todas as pessoas que você acha que precisa ouvir essa mensagem. E se inscreva no nosso canal, fique por dentro das novidades, tem muito mais coisas vindo aí, tem algumas coisas bem legais que a gente vai soltar em breve aí de conteúdo no nosso canal, tá certo? Deus abençoe, um forte abraço, tamo junto e tchau!